Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investir para Viver. Me chamo Felipe Albuquerque e no vídeo de hoje vamos falar sobre assunto sério. Afinal, ainda vale a pena continuar investindo em pontos, em milhas? Essa questão da suspensão de contas por parte da Smiles, por parte da Tudo Azul, inviabiliza a gente continuar investindo dinheiro nesse mercado? Então, se você tem interesse nesse assunto, está preocupado com tudo que está acontecendo recentemente, fica aqui com a gente que esse é o conteúdo do vídeo de hoje. E no final, como vocês já sabem, eu vou trazer aquele bizu, que é a dica especial para quem porventura teve a conta suspensa, ou pela Smiles ou pela Tudo Azul, para vocês recuperarem essas contas e continuarem investindo se for do interesse de vocês. Então, roda a vinheta e vamos lá! Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião sobre o tema, vou trazer aqui também alguns fatos para auxiliar na tomada de decisão de vocês e eu preciso que haja uma interação. Vocês deixem aqui no vídeo comentários sobre esse tema para eu saber se vocês concordam com a minha análise, se vocês discordam, até para que outras pessoas que venham conhecer sobre esse assunto, que também tenham dúvidas, leiam opiniões que se assemelhem à minha ou que sejam completamente diferentes, porque essa discussão sempre é válida para auxiliar na tomada de decisão. Recentemente eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre esse tema, não tem nem 2 meses. Esse assunto, inclusive, é sempre recorrente. Não é de hoje que as companhias aéreas brasileiras procuram restringir essa venda de milhas. Inclusive, para quem não sabe, o único país em que ocorre essa comercialização, essa venda de milhas, é aqui no Brasil. Então não tem nem 2 meses que eu gravei esse vídeo explicando se é legal as companhias aéreas fazerem limitação de CPF para impossibilitar a venda de milhas, aplicar suspensão em contas, tudo isso daí, pessoal, eu falei com bem detalhes, minuciosamente, inclusive trazendo legislação que auxilia no entendimento desse tema, fiz a análise de um artigo bem interessante sobre o assunto, trouxe algumas decisões de processos que foram abertos, processos judiciais, de pessoas que tiveram contas suspensas pelas companhias aéreas. Então, nesse vídeo eu não vou focar muito na parte jurídica, na parte legal. Vou falar mais sobre a minha opinião sobre o tema e vou trazer aqui alguns fatos para auxiliar vocês a refletirem. Se vocês tiverem interesse em saber como funciona a parte legal, verem a análise que eu fiz sobre esse artigo e saberem qual o entendimento dos juízes que pegaram esses casos para analisar quando as pessoas entraram com o processo depois que tiveram as contas suspensas, deem uma olhada aí nesse vídeo que eu estou disponibilizando aí no card. Mas só para resumir, pessoal, não existe uma legislação específica que restrinja a questão de venda de milhas. O que existem hoje é, no regulamento das companhias aéreas, na Smiles, na Latam, na Tudo Azul, algumas barreiras para vocês comercializarem, para vocês venderem essas milhas. E o grande cerne da discussão é justamente esse, porque não tem uma legislação específica que impeça essa venda de milhas. Porque você está adquirindo bem e, teoricamente, todo bem que você adquire, você tem esse direito de comercializar. Só que, de outro modo, as companhias aéreas já estão colocando lá no regulamento que essa questão de venda de milhas não é bem vista por elas. Então, elas dificultam pelo regulamento essa questão de venda, fazendo limitação de CPF, fazendo bloqueio, suspensão de contas, como a gente está vendo também recentemente. E aí a pessoa não sabe o que é que faça. Tem gente que defende a livre comercialização porque é um bem que você adquire, se você está pagando, você pode vender tranquilamente, não tem nada que impeça. Já tem gente que defende as companhias aéreas, dizendo que a companhia aérea já deixa claro, só entra ali quem quer. Mas o que a gente precisa discutir, e aí eu já disse a minha opinião nesse vídeo que eu falei no card, volto a frisar aqui, é que essas cláusulas impostas no regulamento das companhias aéreas são consideradas abusivas. Não tem sentido nenhum essa restrição que é imposta pelas companhias aéreas. Vou dar aqui só um exemplo para vocês entenderem o que seria uma cláusula abusiva. Vamos supor que em uma rua bem movimentada tem um comércio ali que disponibiliza algumas vagas para estacionamento. Aí eles colocam ali, ó, bem na frente na parede, para todo mundo ver. Se você estacionar o carro aqui, eu vou quebrar ele todinho, vou quebrar o vidro, vou amassar o seu carro tudinho, vou furar pneu, vou fazer um estrago. E aí, se você estacionar lá e a pessoa fizer isso com o seu carro, você acha que ela está no direito? Ou você considera uma prática abusiva? Tem alguma legislação que autorize você fazer isso dali com o bem da pessoa, o carro que ela deixou ali na sua vaga de garagem? Beleza, a vaga de garagem é sua, mas você pode destruir
o patrimônio da pessoa? Não, você vai chamar o guincho, você vai chamar o reboque, aí você tá totalmente coberto. Mas vai ter gente que vai dizer, não, a pessoa tá no direito, ela colocou ali a regra visível para todo mundo ver. Se você tá deixando o carro ali, você vai ter que obedecer à condição daquela empresa. Tô fazendo essa analogia só para vocês entenderem o que é que eu falo de prática abusiva, para eu defender aqui a minha opinião de que todo mundo que compra milhas, que compra pontos, pode fazer o que bem entender. Se estiver dentro da legalidade, então não tem nenhuma legislação que impeça, como eu falei, a venda de milhas, a venda de pontos. Já pensou se você aí que investe em ações, em fundo imobiliário, em criptomoeda, tivesse a restrição lá da sua corretora? Ó, você só pode comprar, você não pode vender não. Ou então você só pode vender no máximo tantas cotas de ações, tantas cotas de fundo imobiliário por mês, mais que isso nós vamos suspender a conta de vocês. Você já imaginou que absurdo que é isso daí? Pessoal, tem nada a ver. E o engraçado é que nesses 2 anos de isolamento social, no período mais crítico da pandemia, que as companhias aéreas tiveram uma queda considerável de receita, todo mundo dentro de casa, sem poder ficar viajando, o que é que foi que segurou as pontas das companhias aéreas nesse período? Foi justamente, pessoal, essa comercialização, essa compra de pontos, transferência para as companhias aéreas, compra e venda de milhas, tudo isso daí conseguiu trazer um caixa, conseguiu trazer receita para essas empresas que pouco estavam vendendo por conta das restrições da pandemia. Aí nesse período aí ninguém via notícias de suspensão de conta da Smiles, na Tudo Azul, tava tudo certo. Quando passa desse período as empresas querem penalizar os clientes, vocês acham que tem sentido um negócio desse? Eu já falei qual é a lógica envolvida nesse vídeo que eu sugeri no card. Para as companhias aéreas é sempre mais lucrativo, sempre mais vantajoso que você invista para conseguir aquelas milhas e que aquelas milhas expirem. Para as companhias aéreas é excelente, ela não quer que vocês fiquem comercializando, porque quando vocês comercializam, vocês estão retirando parte do lucro das companhias aéreas. Em vez do lucro ir para você, a companhia aérea quer abocanhar uma fatia maior. Certo, beleza, mas eu investi naquilo, eu tenho o direito de lucrar com aquilo. Por que eu não posso fazer isso? Essa é a análise que vocês precisam fazer. Só para mostrar o comunicado que algumas pessoas receberam com relação a essa suspensão de contas, vamos aqui para a tela do meu computador. Vamos pegar aqui esse artigo dos melhores destinos. Atenção! Smiles e Tudo Azul começam a suspender contas de usuários suspeitos de vender milhas. O Tudo Azul começou a enviar e-mails para alguns de seus clientes informando que suas contas seriam bloqueadas por 90 dias, após o programa ter supostamente identificado movimentações que vão contra o seu regulamento. Durante esses 3 meses, os clientes notificados não poderão acessar a conta, resgatar pontos, transferir pontos entre contas, entre outros serviços. A Smiles começou a fazer o mesmo. Um leitor do Melhores Destinos recebeu um e-mail do programa informando que sua conta seria suspensa por 90 dias e que ele não poderá movimentar sua conta nesse período. Veja os comunicados. Recentemente, ao que tudo indica, notamos movimentações em sua conta contrárias ao regulamento do Programa de Fidelidade Tudo Azul. A cláusula 4ª do regulamento citado proíbe o cliente Tudo Azul de negociar, comercializar seus pontos com terceiros ou outras empresas. Regras essas previamente divulgadas e aceitas pelo participante e, portanto, você poderá ter sua conta bloqueada. Importante, evite o bloqueio, suspensão ou cancelamento de sua conta. Não comercialize seus pontos com terceiros. Fique atento à segurança de sua conta e mantenha seus dados atualizados. Reforçamos que o login e senha é de responsabilidade do participante do programa. Então é por isso que está tendo todo esse alarde, as pessoas estão preocupadas. E aí, não vale mais a pena ficar investindo em pontos e milhas? A qualquer momento você pode ter sua conta suspensa, bloqueada. Como eu falei no início do vídeo, isso daí não é de hoje, pessoal. Isso daí já tem, há bastante tempo. Como eu falei, esse vídeo que eu gravei não tem nem 2 meses. Eu não ia nem gravar esse vídeo aqui, mas como muita gente está me perguntando, mandando mensagem aqui no meu canal, mandando mensagem no Instagram, perguntando a minha opinião sobre o tema, o que é que eu vou fazer daqui para frente, vou falar aqui abertamente para vocês. Não é o fim desse universo de pontos e milhas. Vou continuar investindo. É interessante sempre diversificar os investimentos de vocês. Então não botem todos os ovos na mesma cesta. Eu invisto, pessoal, em várias frentes. Quem já me conhece há mais tempo, tá aqui há mais tempo no canal, sabe. E a minha parcela de pontos e milhas eu vou continuar mantendo. Se eu tiver, por exemplo, uma situação dessa daí de ter a conta suspensa, eu vou atrás dos meus direitos. Eu acredito que é uma prática abusiva. Eu tenho esse entendimento e, sinceramente,
eu estou muito tranquilo com relação a essa questão, porque como eu disse, não é de hoje, isso daí já vem de um tempo, e vocês podem ter certeza que no dia que for realmente proibido vender milhas, vocês não vão ligar a televisão e ver à torta e à direita propaganda da Hot Milhas, da Max Milhas, de venda de milhas, comercialização de milhas. Nos aeroportos tem, aqui em Fortaleza, você andando pelas ruas, você vê propaganda de venda de milhas em tudo quanto é canto. Então pode ter certeza que no dia que realmente não for mais possível, esses big players, que são essas empresas que têm mais recursos, que investem mais pesado nessa parte de vendas, são as que mais vão sofrer com isso. Então se a gente tem propaganda disso à torta e à direita, e se a equipe jurídica consegue fazer com que essas empresas continuem operando, continuem comercializando abertamente, podem ter certeza que nós que estamos na ponta também estamos no mesmo barco. Beleza? Se até agora esse vídeo está sendo útil, está sendo interessante de alguma forma para vocês, aproveita e deixa um like aí pra gente, dá essa moralzinha aí pro nosso trabalho, e se porventura vocês gostam de investimentos de uma forma geral e de pontos, milhas, cashback de uma forma mais específica que a gente vem tratando aqui, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que estão preocupadas com esse momento aí de suspensão e bloqueio de contas. Então vamos agora pro nosso bizu, que é a dica especial que eu tenho para vocês. Bizu de hoje, galera, é o seguinte: sempre que vocês tiverem algum problema, que tiverem pleiteando entrar na justiça para conseguir reaver esse prejuízo, para conseguir fazer valer o seu direito, é importante vocês primeiramente entrarem em contato com a própria empresa. Quando você entra em contato com a empresa, quando você procura resolver de uma forma menos agressiva, menos incisiva, que seria abrindo um processo judicial, vocês verificam se diretamente com a empresa vocês já conseguem resolver esse problema. Se não for possível, vocês têm outras maneiras de fazer isso antes de entrar com um processo judicial. Vocês podem tanto fazer uma reclamação no Reclame Aqui, ou, o que eu sempre aconselho aqui no canal, vocês irem no consumidor.gov e relatar o problema. A empresa vai ter um período para resposta, e já adianto que essas pessoas que tiveram contas suspensas, como eu mostrei aí no artigo dos melhores destinos, estão tendo as contas recuperadas pelas companhias aéreas dessa maneira. Eu não tive conta suspensa, mas dos relatos que eu obtive de pessoas que tiveram contas suspensas, o feedback que eu tive é que as pessoas conseguiram recuperar entrando no consumidor.gov e no Reclame Aqui. O consumidor.gov é até mais fácil de você obter um retorno da empresa do que o Reclame Aqui. Mas fiquem à vontade. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: tem condição de vocês reverterem isso sem precisar entrar na justiça, e já fica mais uma questão para vocês refletirem. Se as empresas realmente estivessem dentro da legalidade, estivessem cobertas de direito, elas iriam fazer essa reativação de conta só porque vocês estão entrando em contato, ou elas realmente têm medo de vocês abrirem um processo judicial e procurarem os direitos de vocês de outra forma? Então, fica aí a reflexão, beleza? Por hoje era isso, até a próxima, valeu!